Então vamos lá. Gravando aqui a supervisão da Ana. Qual que é a demanda do seu cliente? O que que precisa para ajudar ele? Então, professor, ele se queixa que está bastante desanimado, né? Ele passou por um processo de separação e isso mexeu muito com ele, sabe? Uhum, Ele é um rapaz que ele conversando comigo, né? Ele comentou que em 2007 ele teve depressão. uhum, E eu observo que ele vem de um processo de depressão, de tempo em tempos, ele tem uma recaída, né? tá. E aí, agora, a recaída dele foi o casamento. Antes dessa primeira vez que ele teve, na infância, ele teve alguma coisa? Ou começou depois de um tempo, a partir de algum evento? Ele fala que na infância ele teve, sim. E pelo que ele comenta, sim, foi a ausência do pai, né? O pai era caminhoneiro, viajava muito. E Tá, eu não sei dizer exatamente em que tempo da idade dele, mas ele teve um desacerto com a irmã, tá. e isso foi gerando um conflito junto com a ausência do pai, né? E aí eu acredito que foi a data que, sucessivamente, ele caiu em depressão, em 2007, e ele usou drogas, ele teve em locais para tratamento, né? Tá. E agora, o que ele comenta que está mais difícil é que ele está numa fase em que ele não está usando droga. Então, todas as decaídas dele, ele Uhum. recorria às drogas, né? E agora ele está, vamos dizer assim, passando isso de cara limpa. Então, está bem complicado para ele essa recuperação. Tá. Então vamos lá. Primeiro vamos analisar alguns conceitos sobre transtorno de humor, tá? Uhum, Então, existe um transtorno de humor que chama transtorno de humor depressivo persistente. Ou melhor, que é mais popular, é distimia. Ó, distimia é uma forma crônica de depressão, porém menos grave do que a forma mais conhecida da doença. Com a distimia, os sintomas de depressão podem durar um longo período de tempo, tá? É aquela pessoa como essa foto aqui, tá sempre uma nuvem sobre ela tá sempre pessimista. Agora, a depressão mais comum é o transtorno de humor depressivo maior. O transtorno depressivo maior. uhum, Transtorno depressivo maior, depressão clássica, pode ser chamada de unipolar. É um transtorno de saúde mental que normalmente, vamos lá, tá? Aí tem aqui, ó, uma moça depressiva, dificuldade de adormecer após acordar durante a noite, cansaço físico mental, pensamento recorrente sobre morte e suicídio, perda de peso, perda de apetite e libido, sensação de vazio, pessimismo, angústia, tristeza. Bom, dentre esses sintomas, o que a gente mais percebe quando está com depressão é quando tem uma tristeza persistente, mais profunda, que pode ser uhum. chamado de melancolia. Mas nem todo depressivo tem melancolia.
Eu, por exemplo, eu tenho depressão, dificilmente eu tenho tristeza. Uhum. Em fases de recorrência, o que eu vou sentir? Esses sintomas aqui sempre são ao contrário para mim, tá? Esse também aqui é ao contrário. Esse aqui nunca passou por mim. Agora, pessimismo, cansaço físico e mental. E, às vezes, insônia. Aí isso ocorre para mim. Sim. O interessante entender sobre transtorno de depressão vamos colocar o mais... Peraí, deixa eu dar um raio aqui. Deixa eu ver o painel. Raio de memes. Raio de plot. Vamos pensar no que é... Então, vamos imaginar uma coisa inexistente. Um estado de humor normal. Isso não existe. Uhum. Normalidade em estado de humor é algo que não existe, porque a gente não sabe o que é estar normal. Então, vamos fingir que aqui, nessa área aqui, ó, verde, vamos dizer aqui é o estado de normalidade da pessoa. Só que é um gráfico, tá? Aham. Aonde eu tenho dois vetores, né? Vou por aqui, ó, um outro vetor para cá. Vamos imaginar um gráfico aqui. Tá. Então, vamos supor que eu esteja caminhando por aqui, ó. Tô normal, aqui estou tendo uma variaçãozinha aqui no estado de normalidade. Se eu fizer isso aqui, peraí, deixa eu fazer ao contrário aqui, peraí. Vermelho aqui embaixo preto. Fazer um gráficozinho bem bacana, que é para ficar correto. Aí aqui assim, ó, vermelho. Não, aqui vamos colocar azul, vai. Aqui azul e aqui em cima vermelho. Não, não. Aqui cinza aqui embaixo, onde está Uhum. tudo ruim. E aqui em cima, vamos colocar imaginar uma situação aqui. Aqui parte. Vamos para vermelho aqui. Tá, então, aqui é o nosso dia a dia. Então, você sai, né? Aí, a distimia, aqui é a pessoa normal, que não existe. A vida dela corre sempre nesse gráfico central. Mas isso não existe. O distímico, ele é essa situação aqui, ó. Abaixo do normal, um pouquinho mantendo sempre linha reta. Sim. Ele está sempre um pouquinho depressivo, sempre um pouquinho triste, sempre um pouquinho desanimado, sempre um pouquinho pessimista, tá? Aham. O depressivo maior, que é a depressão clássica, ele está na normalidade, daqui a pouco faz assim, ó, pum, Ah, sim. dependendo do grau da recaída, vem aqui e depois volta para cá. Depois acontece isso, depois volta para cá. Depois acontece isso, depois volta para cá. Sempre ele Entendi. retoma para uma suposta normalidade. E o bipolar? Como é que é o bipolar? Que é o transtorno de humor maníaco-depressivo. O transtorno de humor maníaco-depressivo, que eu chamo
estado bipolar, ele vai fazer isso aqui, ó, cai, só que ele não volta aqui, ele volta aqui, ó. Ah, sim. Então, ele fica agitado, não é um estado de felicidade, é um estado de mania. Aí ele cai aqui, daí ele sobe aqui, aí ele cai aqui, ele está sempre nos dois polos, Sim, sim. tá? Então, entende-se que esse paciente teu, ele tem um transtorno de humor maior, que é a depressão clássica. Ele cai aqui, que nem ele falou, aí depois ele melhora, depois ele cai, depois ele melhora, depois ele cai, depois ele melhora, depois ele cai, depois ele melhora, e depois ele cai. Então, essa é a depressão maior, é a clássica. Aham. A depressão maior, ela precisa de duas investigações. Uma investigação hereditária, vai. Uma investigação hereditária e congênita, que é tentar entender se tem uma carga hereditária ou se houve algum evento na vida dele uterina que possa ter alterado durante o processo do desenvolvimento do sistema nervoso central dele. Aham. Tá? Então, a mãe ficou agitada na infância, aconteceu alguma coisa, ou ele já tem um processo hereditário, já tem uma avó depressiva, já tem um avô depressivo, já tem uma mãe depressiva, já tem um tio depressivo, históricos familiares. Sim. Se ele tiver uma predisposição, é como se alguma coisa no núcleo accumbens dele. Não entendi. Você me fez uma pergunta? Não. Ah, Núcleo accumbens. Ó, o núcleo accumbens, ele é responsável boa parte pelo estado depressivo. Núcleo accumbens, abreviado como NAT, do latim Nucleus accumbens sept, núcleo de encostado à divisória, septo. É uma parte da via de recompensa, gerando prazer, impulsividade e comportamento maternal. Está localizado na cabeça, no núcleo caudado, anterior ao pútano, e lateralmente ao septo pelúceo. Tá? Então, ele fica aqui, ó, núcleo accumbens. Certo? sim. Certo. Qual que é a função desse núcleo? Aqui vai falar sobre a estrutura. Ele produz principalmente GABA, que é um neurotransmissor, tinha uma função de aumentar as probabilidades de sobrevivência, como comer comidas calóricas, dormir bem, aprender habilidade. Então, vamos lá. Quando o ser humano está dentro da vida uterina, dentro do útero, ele tem uma qualidade de vida que nunca ele vai ter de novo na Terra. Ele vai ter estabilidade total, ele vai ter paz, vai ter isso, vai ter aquilo, aquilo. Por quê? Porque como o sistema está em formação, como a biologia daquele ser está se desenvolvendo, ele está em um processo de formação, ele tem que ter uma estabilidade para ele poder fazer a sua formação, tá? Então, ali ele está mega tranquilo. E ele sai para o mundo que ele vai ter uma tempestade de, de, de sensações estranhas e ruins perto do que ele não tinha.
Ele vai Aham. sentir a gravidade, ele vai sentir o peso do oxigênio, da respiração. E a ideia é, vamos supor, você sai de um lugar maravilhoso, vem para o inferno, a ideia é querer voltar para trás. Então, aquilo poderia gerar uma depressão no feto, que ele ficaria esperando, não fazer nada na intenção de falar, pô, ferrou. Então, o que foi desenvolvido? Foi desenvolvido um mecanismo junto com a amígdala cerebral, né? Aham. E quando alguns tipos de estímulos, eles geram um prazer fantástico, fenomenal, fora do padrão. E esse prazer sai do estado depressivo. Então, tudo que é ligado ao prazer encontra-se no núcleo accumbens. E aí a gente vai verificar que o núcleo accumbens, a função dele é gerenciar dopamina, serotonina e GABA para que os neurotransmissores possam dar uma qualidade neuronal, uma qualidade de funcionamento neuronal para que possa haver um prazer ali, uma sensação de prazer. Então, a depressão ela está ligada ao núcleo accumbens e ela está ligada principalmente ao sistema límbico, que é aquele que funciona como nossa estrutura de mecanismo de defesa, prepara o ser humano e os mamíferos para Aham. uma situação de luta, de fuga ou de fingir de morte. Entendi. Então, a gente pode ter uma pessoa que tem um problema biológico com origem genética e a gente pode ter uma pessoa que tem um problema que foi gerado congênito durante a sua formação. E também a gente pode ter alguém que, por uma questão traumática, de ambiente estressor, de ambiente numa idade mais tenra, até antes dos 5 anos, muito estressor, muito abusivo, que de tanto dar medo nessa criança, essa criança ficou com tanto medo que criou uma mente, um cérebro depressivo. Aí é com uma origem emocional. Tá? A única coisa que é interessante a gente tentar descobrir se a origem é emocional, porque se for uma carga genética ou uma carga congênita, é muito importante o paciente saber que ele vai ter que conviver com psicofármaco. Tá? Agora, dependendo da outra origem, ele pode ter que tomar psicofármaco, sim, mas pode ser que não seja para sempre. E pode ser que tenha, vamos colocar assim, abre aspas, cura, fecha aspas. Quando não Entendi. tem cura, a gente tem que trabalhar para que o paciente tenha melhor qualidade de vida convivendo com a doença. Seria um acompanhamento sempre daí para ele, no caso, se fosse nesse Porque aí a gente tem que trabalhar com a psicanálise na investigação Uhum. psicanalítica. Eu vou passar para você 2 testes, uma escala de Beck, para você ver o nível depressivo que ele se encontra, Tá. e um questionário do Jeffrey Young, que vai identificar os esquemas desadaptativos. Significa isso? Significa que a gente vai entender quais esquemas que poderiam ter gerado, vamos colocar assim, sofrimento na primeira fase da vida dele e que isso pode ter gerado esse mecanismo depressivo através de um ambiente estressor, com falha de seus cuidadores ou com ausência, Ok. entendeu? O algo Aham. traumático. Então, a gente vai identificar os esquemas adaptativos na primeira fase dele, que formou a base da personalidade, e através de uma escala
do Beck, que é uma escala que dá para mensurar o nível de depressão que ele se encontra. Então, de duas, uma. Quando a gente chegar a uma conclusão do nível da depressão, a origem dessa depressão, a gente vai traçar duas vertentes. Uma, que é utilizar a psicanálise para algo mais profundo, e outra, utilizar a terapia comportamental cognitiva para que ele consiga entender o que dispara as crenças que causam emoção disfuncional que vai dar recaídas nele, para que ele saiba evitar esses gatilhos, entendeu? Entendi, sim. Então, basicamente, é isso. Tá bom. Essa explicação ela vai ficar gravada, eu vou subir ela, aí você assiste várias vezes, para você poder chegar para ele e explicar tudo isso que eu te expliquei. Tá? E aí você vai aplicar os dois testes para ele. Os dois são dois questionários. Oi, agora voltou. Ficou sem som, professor. Entrou uma ligação e ficou sem som. Tá. Peraí. Ah, voltou. Voltou. Então, você vai aplicar esses dois questionários, Tá. vai fazer a psicoeducação com ele e a gente vai seguir em frente investigando para saber a origem dessa depressão. Ok. Então, é um barulho tão chato aqui hoje, cara. Tava um ruído bem intenso. Então é isso. Eu vou subir a gravação para você poder assistir isso e vou mandar os dois arquivos para você aplicar. Como que é o nível cultural dele? É uma pessoa mais culta ou mais desprovida de educação cultural? Não, ele é bem culto. Então você já pode mandar o questionário para ele mesmo responder, sozinho. Sim, é um cara que a área de trabalho dele é comunicação com pessoas, negócios, ele tem bastante noção, sim. Então tá combinado. Eu vou encerrar aqui e já vou mandar para você, tá bom? Ok, tá bom. Até mais, Ana. Tchau, tchau.